Você não é culpado. E tem duas coisas que nós precisamos refletir ao falar sobre isso. O que vem em nossa mente e em nosso coração quando pensamos sobre a verdade do coração de Deus Pai? Você já parou para pensar nisso? Esse é um assunto que Deus tem colocado no meu coração após ler esse livro aqui, Manso e Humilde. Esse livro é muito bom e retrata muito sobre o coração de Deus Pai, muito sobre o coração de Jesus também. E é um tema muito importante porque eu sou convertido há 1 ano e eu enxergava o coração de Deus de uma forma totalmente errada, totalmente distorcida, e eu queria compartilhar com vocês esse pensamento certo, esse pensamento correto, que Deus Pai não é só um Deus de ira, um Deus bravo, sabe? Ele é um Deus de amor, o coração dele transborda misericórdia. E para começar falando, nós sabemos que hoje o mundo é repleto de pecado, assim como era na época de Jesus e assim como era na época da queda, né? E Deus, ele não aprovava esses pecados, por isso que ele mandava os profetas para espalhar a verdade, espalhar o amor de Deus. Muitas pessoas eram convertidas, mas muito mais pessoas tinham o coração endurecido e não aceitavam essa verdade, não aceitavam o amor de Cristo na vida delas, elas não recebiam Deus na vida delas, e isso deixava Deus irado e triste ao mesmo tempo, né? Então, com tanto esse tempo até a vinda de Jesus, Deus estava com essa ira dentro do peito dele, sabe? Dentro dele, e ela tinha que ser aplicada em alguém, ela tinha que sair de alguma forma. E essa forma que ele achou foi Jesus. Aí você se pergunta, né? Por que a ira de Deus tinha que ser aplicada em Jesus? Por que tinha que ser assim, né? Por que ele não podia só ter pego um homem justo, né? Tipo João Batista, não sei, algum homem, né, que ele gostava e colocasse na cruz ao invés de Jesus, né? E eu te respondo, não é porque Deus só tinha ira no coração dele, só tinha, sabe, raiva daquilo que estava acontecendo na terra, na sua criação. Era para que todos aqueles que crerem em seu nome tivessem vida eterna e para que o meu pecado, o seu pecado e o pecado de todo mundo retornassem ao seu favor. Deus também estava disposto, tanto quanto Jesus, a entregar o seu Filho por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma chance de ter a vida eterna, de ter uma vida com Ele, ter um relacionamento com Ele. Porque Ele, assim como diz em 2 Coríntios 1:3, Ele é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E quando Paulo, em 2 Coríntios, afirma isso, ele não quer dizer que Deus não é justo e reto, né? Até porque se fosse assim, nós não teríamos a firmeza e esperança de que nossos problemas seriam corrigidos, nem não teríamos esperança em milagres, nem nada disso, sabe? E aí eu queria pensar com você, o que é o coração de Deus? O que sai dele, o que flui dele com naturalidade, o que emana de Deus? Misericórdia. Para vocês terem noção, ele é mais pai da misericórdia do que Satanás é considerado o pai do pecado. Nesse livro, Manso e Humilde, tem um teólogo chamado Thomas Godwin. Ele é teólogo e puritano. E no livro ele diz assim: o seu amor não é forçado, como se fosse uma lida para mantê-lo, só porque o Pai lhe ordenou a se casar conosco, mas porque a sua natureza, a sua disposição, e essa disposição é livre e natural para ele. E para a gente ter uma ideia correta da Trindade, da Santíssima Trindade, do Deus Trino, é que o coração de Deus não está só ligado ao juízo, e o coração de Jesus não está ligado somente no amor também. Eles se completam, todos eles são Deus. Então, Jesus também tinha em seu coração juízo, e Deus, por sua vez, também tinha amor em seu coração.
E esse amor que Deus tinha foi completamente encarnado como uma pessoa. Esse amor é Jesus. Jesus é a imagem perfeita do coração de Deus, o coração de Deus Pai. Quando vemos o ministério de Jesus pelos 4 evangelhos, João, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos a compaixão e a essência de quem o próprio Deus Pai é. Nós vemos a verdade do coração de Deus, que é Jesus Cristo, o seu Filho. E mais uma vez, uma interpretação magnífica do teólogo e puritano Thomas Godwin. Nesse livro ele fala: se o seu coração é duro, as misericórdias dele são suaves. Se o seu coração está morto, ele tem misericórdia para revivê-lo. Se você está doente, ele tem misericórdia para curar. Se você está cheio de pecado, ele tem misericórdias para o santificar e limpar. Então, a sua visão sobre Deus diz muito sobre a sua maturidade e a sua fé. Porque assim como eu, que era novo convertido, me converti faz 1 ano, eu tinha essa visão, sabe, pequena sobre Deus Pai. Eu pensava que ele só era ira, só era justiça e que não tinha amor em seu coração. Sabe, aquele pecado que você cai, sabe, toda semana e você não se perdoa. Você pede perdão para Deus, para Jesus, e sabe, você não se perdoa é porque você não conhece a verdadeira face de Deus. Um Deus de misericórdias, um Deus que, sabe, emana misericórdias. Ele pode te dar misericórdia quanto que você quiser, quanto você precisa, sabe? Aquele pecado que você esconde no fundo do coração, é isso que atrai Deus para perto de você. É isso que dá mais motivos para Deus para dar misericórdias para você. E é esse amor que eu queria falar para vocês hoje. E assim como outro puritano que fala no livro, John Flavel, ele cita: lembre que este Deus, em cuja mão está em todas as criaturas, é o seu Pai, e Ele te quer muito mais do que você quer a si mesmo.